Continuando o estudo da estrutura conceitual, agora no item Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público, nós vimos até o vídeo anterior, parte 1, que os RCPGs são os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e de outras entidades do setor público, aprimorando-a e favorecendo-a. Os RCPGs são relatórios contábeis elaborados para atender as necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários, tá? Se eu repetir, porque isso aqui é bem pertinente, cai muito. Inclusive, esse parágrafo daqui, em que a norma explica que alguns usuários da informação contábil podem ter a prerrogativa de exigir a elaboração de relatórios para atender às suas necessidades específicas. Aqui entra numa seara que eu preciso fazer uma correção, tá? Quando eu expliquei os casos especiais do campo de aplicação, os casos especiais, vou botar casos ESP, do campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, aqui é o campo de aplicação, tá? No que tange ao sistema S. Então, o sistema S, ele estava no escopo facultativo, tá? Entretanto, por meio de um acórdão do TCU, que nós vamos ver mais à frente, ele ficou obrigatório, o sistema S, tá? No campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, devido aos vultuosos recursos públicos que eles recebem, apesar de serem de natureza privada, tá? Então, eu separei um slidezinho e fiz a correção na descrição dos vídeos em que eu passo pelo slide. Entretanto, não ficou de todo errado, porque no vídeo eu falo serviços sociais autônomos. E realmente nem todos os serviços sociais autônomos estão na seara obrigatória do CASP, da contabilidade aplicada ao setor público, mas o sistema S ele está obrigatório pelo acórdão do TCU ao campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, casos especiais, tá? Então vamos lá. Então, por meio de um órgão regulador, de um órgão fiscalizador, um órgão de controle externo, pode ocorrer a exigência de que uma entidade que não esteja no campo de aplicação ou que estivesse facultativo de aplicar as normas contábeis aplicadas ao setor público. Vamos para o próximo parágrafo, que diz que, mesmo que esses usuários identifiquem que a informação fornecida pelos RCPGs seja útil aos seus propósitos, esses relatórios não são elaborados especificamente para atender essas necessidades. Ainda segundo a norma, os RCPGs podem compreender múltiplos relatórios, cada qual atendendo a certos aspectos dos objetivos e do alcance da elaboração e divulgação da informação contábil. Os RCPGs abrangem as demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, tá? Aqui no campo das demonstrações contábeis obrigatórias, as notas explicativas são vistas como um item das demonstrações contábeis. Os RCPGs abrangem também a apresentação de informações que aprimoram, complementam e suplementam as demonstrações contábeis. Tá? Vamos partir para o próximo slide. E aqui nós vamos para o alcance da estrutura conceitual e das normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público. Segundo a norma, a estrutura conceitual e as demais NBCT-SP aplicam-se obrigatoriamente às entidades do setor público, quanto à elaboração e divulgação dos relatórios contábeis de propósito geral. Então, dentro desse quadro, nós temos que estão compreendidos no conceito de entidade do setor público os governos nacionais, estadual, distrital e municipais e seus respectivos poderes, abrangidos os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das administrações direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. Quem são as empresas estatais dependentes? São as empresas controladas que recebem do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal, despesas de custeio em geral ou despesas de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.
As empresas estatais independentes são todas as demais empresas controladas pelas entidades do setor público que não se enquadram nas características expostas no item 1.8b, tá? Tá aqui, esse item aqui em cima. Empresas estatais dependentes, as quais, em princípio, não estão no alcance da estrutura conceitual e das demais NBCT-SP. De qualquer forma, a norma destaca que as demais entidades não compreendidas no conceito de entidades do setor público, incluídas as empresas estatais independentes, poderão aplicar a estrutura conceitual às demais NBCT-SP de maneira facultativa ou por determinação dos respectivos órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres. Tá? Foi a questão que eu ressaltei no slide anterior e que nós vamos ver à frente sobre o sistema S. Aí aqui eu trouxe os vídeos que foi da nossa aula síncrona de 28/8, PCASP e lançamentos contábeis, e a parte 5 da teoria de contabilidade aplicada ao setor público, em que eu demonstro esse slide, discorro sobre eles, e tinha um pequeno erro aqui, que tinha um não. Eu até achei estranho no dia da aula síncrona, eu fiquei meio... Mas a gente podia perder tempo, eu não voltei para ver e depois eu vendo vi que o slide estava errado. Tá? Então estou consertando ele aqui agora e na descrição desses vídeos possui o acórdão do TCU de 2019, tá? E a correção, o acórdão 991 de 2019, de 30/4 de 2019, que estabeleceu que os serviços sociais autônomos, no que tange ao sistema S, em que o escopo da contabilidade aplicada ao setor público estava em um contexto facultativo, mas por determinação do órgão regulador, agora eles estão no escopo obrigatório. Tá? Então, por determinação do órgão fiscalizador congênere, o sistema S está no escopo obrigatório. Fazendo uma breve revisão quanto aos conselhos profissionais, o entendimento do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, é que os conselhos estão no escopo obrigatório da contabilidade aplicada ao setor público, e o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional é que esses mesmos conselhos estão no escopo facultativo. Esse TN é responsável pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, feitas as devidas correções dos casos especiais, quanto à aplicação, tá, da estrutura conceitual e das NBCTs, foi feita nesse vídeo aqui e feita via WhatsApp do grupo da sala de aula e em sala de aula. Nós vamos ver isso aqui na nossa revisão antes da prova, mas eu nunca vi essa questão cair em prova. Mas quando aparecer, os senhores já estão sabendo e já aprenderam com o meu erro. Saiu um não aqui na época a mais. Mas sim, o TCU determinou que os serviços sociais autônomos no que tange ao sistema S estão no escopo obrigatório. Mas tem um entretanto que nem todos esses serviços sociais autônomos estão, só o sistema S. Beleza? Então agora nós vamos para objetivos e usuários da informação contábil de propósito geral das entidades do setor público. Objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil. Segundo a estrutura conceitual, os objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil são determinados com base nos usuários dos RCPGs e sua necessidade de informações. Nesse sentido, a norma destaca que os objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil estão relacionados ao fornecimento de informações sobre as entidades do setor público, que são úteis aos usuários de RCPGs para sempre prestação de contas e responsabilização accountability e tomada de decisão. Tá? Usuários dos RCPGs. Segundo a estrutura conceitual, governos e outras entidades do setor público obtêm recursos dos contribuintes, doadores, credores por empréstimos e de outros provedores de recursos para serem utilizados na prestação de serviços aos cidadãos e outros usuários. Essas entidades são responsáveis pela gestão e utilização dos recursos perante os usuários desses serviços. Aqueles que provêm os recursos também requerem informações que sirvam de base para a tomada de decisão. Ademais, a norma destaca que os membros do Poder Legislativo são também usuários primários dos RCPGs e utilizam extensivo e continuamente esses relatórios, enquanto atuam como representantes dos interesses dos usuários de serviços e dos provedores de recursos. Assim, vou pegar até uma outra cor aqui.
Assim, os usuários primários dos RCPGs são... Quem são os usuários primários dos RCPGs? Os usuários dos serviços, seus representantes, membros do Poder Legislativo, e os provedores de recursos e seus representantes. Tá? Esse daqui cai em prova. Os usuários do serviço são os usuários primários dos RCPGs, seus representantes, membros do Poder Legislativo, os provedores de recursos e os seus representantes. Os RCPGs, elaborados para atender as necessidades de informações dos usuários dos serviços e provedores de recursos com finalidade de prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. Podem também fornecer informações úteis para outros indivíduos ou entidades para propósitos distintos. Por exemplo, os responsáveis pelas estatísticas de finanças públicas, os analistas, a mídia, os consultores financeiros, os grupos de interesse público ou privado podem entender que a informação fornecida pelos relatórios contábeis de propósitos gerais é útil para seus propósitos. As organizações que possuem a prerrogativa de exigir a elaboração de relatório contábil estruturado para atender às suas necessidades específicas de informação podem também utilizar a informação fornecida pelos RCPGs para os seus propósitos, como, por exemplo, agências reguladoras e supervisoras, entidades de auditoria, comissões do Poder Legislativo ou outro órgão do governo, órgãos centrais de orçamento e controle, agências de classificação de risco e, em alguns casos, entidades emprestadoras de recursos e de fomento. Mesmo que esses outros indivíduos ou entidades encontrem informações úteis nos RCPGs, eles não são usuários primários desse relatório. Tá? Então, nós vimos que as agências reguladoras e supervisoras, as entidades de auditoria, comissões do Poder Legislativo ou de outro órgão do governo, órgãos centrais de orçamento e controle, agências de classificação de risco, entidades emprestadoras de recursos e de fomento, não são usuários primários desses relatórios. Quem são os usuários primários? Membros do Poder Legislativo, os provedores de recurso, né, e seus representantes e os usuários do serviço. Assim, os RCPGs não são elaborados e divulgados para atender necessidades de informações específicas e particulares. Então, os RCPGs não são elaborados e divulgados para atender as necessidades de informações específicas ou particulares. Assim, uma questão que informe que os RCPGs são elaborados e divulgados para atender necessidades de qualquer desses usuários secundários está errada. A lista: analista, mídia, são os membros que nós vimos no texto passado, responsáveis pelas estatísticas de finanças públicas, consultores financeiros, grupos de interesse público ou privado, agências reguladoras e supervisoras, entidades de auditoria, comissões de poder legislativo ou de outro órgão do governo, órgãos centrais de orçamento e controle, agências de classificação de risco, entidades emprestadoras de recursos e de fomento. Então, ainda aqui nos objetivos e usuários da informação contábil de propósito geral das entidades do setor público, agora no que tange a prestação de contas e responsabilização, accountability e tomada de decisão. Segundo a estrutura conceitual, governos e outras entidades do setor público devem prestar contas àquele que provém os seus recursos, bem como àqueles que dependam deles para que os serviços sejam prestados durante determinado exercício ou em longo prazo. Nesse sentido, o atendimento das obrigações relacionadas à prestação de contas e responsabilização accountability requer o fornecimento de informações sobre a gestão dos recursos da entidade confiados com a finalidade de prestação de serviços aos cidadãos e aos indivíduos, bem como a sua adequação à legislação, regulamentação ou outra norma que disponha sobre a prestação dos serviços e outras operações. Necessidade de informação dos usuários dos serviços e dos provedores de recurso. Segundo a estrutura conceitual, para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability e tomada de decisão, os usuários de serviços e provedores de recursos necessitam de informações que possam dar suporte às avaliações de questões como: esse daqui cai em prova, tá? O desempenho da entidade durante o exercício,
a liquidez, capacidade de satisfazer as obrigações atuais, e a solvência, capacidade de satisfazer as obrigações em longo prazo da entidade, a sustentabilidade da prestação de serviços pela entidade e de outras operações em longo prazo e as mudanças decorrentes como resultado das atividades da entidade durante o exercício, a capacidade da entidade de se adaptar a novas situações. Então, esses são os fins que os usuários de serviços provedores de recursos necessitam de informações. Eles vão avaliar questões como o desempenho da entidade durante o exercício, a liquidez, capacidade de satisfazer as obrigações atuais, a solvência, capacidade de satisfazer as obrigações em longo prazo da entidade, a sustentabilidade da prestação de serviços pela entidade de outras operações em longo prazo e as mudanças decorrentes como resultado das atividades da entidade durante o exercício, a capacidade da entidade de se adaptar a novas situações. E essa lista daqui, ela não é exaustiva, são apenas exemplos. Então, quanto à necessidade de informação dos usuários e provedores de recurso ainda, ela não é uma lista taxativa, mas sim uma lista exemplificativa. Segundo a norma, os usuários dos serviços exigem também informação sobre consequências das decisões tomadas e das atividades realizadas pela entidade durante o exercício sobre os recursos disponíveis para dar suporte à prestação de serviços em períodos futuros. Atividades e objetos da prestação de serviços, as montantes e as fontes de recuperação dos custos necessários para dar suporte a essas atividades. Especificamente, quanto aos provedores de recursos, a estrutura conceitual informa que eles exigem informação como subsídio para as avaliações sobre se a entidade está alcançando os objetivos estabelecidos de modo a justificar os recursos angariados durante o exercício. Essa daqui cai em prova, tá? Então, nós vemos que todas essas listinhas que tem A, B, C e D, elas estão passíveis de cair em prova, tendo em vista que o avaliador pode introduzir uma letra E diferente do que está ipsis literis na norma, tá? Então, algumas avaliações sobre se a entidade está alcançando os objetivos estabelecidos de modo a justificar os recursos angariados durante o exercício podem ser úteis aos provedores de recurso, tá? Especificamente quanto aos provedores de recurso. Daqui é uma questão específica quanto aos provedores de recurso. Se essa entidade financiou as operações atuais a partir dos recursos angariados dos contribuintes, de empréstimos ou de outras fontes no período atual e provavelmente necessita de recursos adicionais ou menos recursos no futuro e fontes prováveis desses recursos. Então, são exigências de informações específicas quanto aos provedores de recursos. E aqui não tem jeito, tem que se familiarizar com essa questão, que são questões que podem cair na prova. Necessidade de informação dos usuários de serviços e provedores de recursos. Então, a gente vê que os provedores de recursos têm maior interesse em saber se a entidade está alcançando os objetivos estabelecidos, de modo a justificar os recursos angariados, se financiou as operações atuais a partir dos recursos angariados dos contribuintes, de empréstimos de outras fontes no período atual, e provavelmente necessita de recursos adicionais ou menos no futuro de fontes prováveis desses recursos, enquanto os usuários de serviço e os provedores de recursos, aqui os usuários de serviço e provedores de recursos, tá? Então aqui são informações que satisfazem aos dois grupos, tanto os usuários quanto os provedores. Vão estar relacionados ao desempenho da entidade, à liquidez e sustentabilidade da prestação de serviço, capacidade da entidade de se adaptar a novas situações, e isso daí tem que estar no sangue para quem vai fazer uma prova de concurso público. Por fim, a norma destaca que os credores por empréstimo e outros credores exigem informações como insumo para avaliações da liquidez da entidade. Tá? Então, credores por empréstimo e outros credores exigem avaliações da liquidez da entidade e, portanto, seu montante e o prazo para o pagamento estarão em conformidade com o que foi contratado. Já os doadores exigem informação para dar suporte às avaliações se a entidade está utilizando os recursos
com eficiência, eficácia e economicidade, e de maneira pretendida. Eles também exigem informação sobre as atividades previstas de prestação de serviços e as necessidades de recursos. Então, cada agente que vai prover recurso para o setor público vai ter a sua necessidade de informação. Entretanto, os RCPGs são para atender aos usuários em geral, dentre eles os membros do Poder Legislativo, os usuários de serviço e os provedores de recursos e seus representantes. Aí aqui nós passamos para as características qualitativas, tá? Que é um outro tópico importante que está sempre em prova e que não dá para os senhores saírem da graduação sem passar por esse tópico na disciplina de contabilidade aplicada ao setor público, e que também ela vai convergir com a harmonização das normas internacionais e a própria estrutura conceitual do setor privado lá no CPC. Entretanto, aqui no setor público, as características qualitativas não são divididas em de melhoria e fundamentais. Aqui elas são todas as características qualitativas. Segundo a estrutura conceitual, os RCPGs apresentam informações financeiras e não financeiras. Então, os relatórios contábeis de propósito geral vão apresentar informações financeiras e não financeiras sobre fenômenos econômicos, além de outros fenômenos. Nesse sentido, as características qualitativas da informação incluída nos RCPGs são atributos que tornam a informação úteis para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informação para fins de prestação de contas, responsabilização, accountability e tomada de decisão. As características qualitativas da informação incluídas nos RCPGs são relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. Na sequência da aula, vamos estudar os devidos detalhes que devemos saber para enfrentar as exigências em prova. Tá? Com restrições inerentes à informação contidas nos RCPGs, a estrutura conceitual destaca as seguintes: materialidade, custo-benefício, alcance do equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. Então, esse slide daqui, ele é muito importante, tá? Porque ele traz as características qualitativas, relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade, e as restrições inerentes à informação contida nos RCPGs, materialidade, custo-benefício e alcance do equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. Então, nós vimos a importância desse slide e vamos partir para o próximo, tá? Mais à frente nós vamos ver as características de cada um desses itens, quanto às características qualitativas da informação e as restrições inerentes à informação contidas nos RCPGs. Então, características qualitativas. As características qualitativas são integradas e funcionam em conjunto com as outras características, de modo a fornecer informação úteis nos RCPGs para cumprir os objetivos da informação contábil. Entretanto, na prática, a norma destaca que talvez não seja possível alcançar todas as características qualitativas e, nesse caso, um equilíbrio ou compensação entre algumas delas poderá ser necessário. Tá? Então, é essa questão daqui, das restrições inerentes a informações contidas nos RCPGs. Em alguns casos, deverá ocorrer um equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. É o que ele fala aqui, porque talvez não seja possível alcançar todas elas. A norma destaca ainda que as características qualitativas se aplicam a todas as informações financeiras, tá? Então, as características qualitativas se aplicam a todas as informações financeiras, não financeiras apresentadas nos RCPGs, inclusive as informações históricas e prospectiva. Tá? Então, esse item daqui pode cair em prova. A gente trouxe aqui um exemplinho. Além da informação explicativa.
Então, as características qualitativas se aplicam a todas as informações, sejam elas financeiras, não financeiras, apresentadas nos RCPGs, inclusive a informação histórica e prospectiva, além da informação explicativa. Contudo, pode haver variação no grau que as características qualitativas podem ser alcançadas, dependendo do nível de incerteza e de avaliação subjetiva envolvidos na compilação das informações financeiras e não financeiras. Aqui nós temos um exemplo. De acordo com a estrutura conceitual aplicável ao setor público, NBCT-SPEC, tá? NBCT-SC, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, Estrutura Conceitual, tá? NBCT-SC. As características qualitativas se aplicam a todas as informações financeiras e não financeiras, perfeito. Se aplicam a todas as informações financeiras, não financeiras, apresentadas nos RCPGs. Nesse sentido, até mesmo as informações históricas, como nós vimos aqui, então, informações financeiras, não financeiras, históricas, prospectivas, tá aqui, bem como informação explicativa, tá aqui, estão dentro do escopo de apresentação das características qualitativas, tá? Tá perfeito. Esse item, vamos chamar nosso gabarito, certa resposta e vamos passar para o próximo slide. Agora nós vamos ver as características de cada característica qualitativa. No que tange à relevância, a estrutura conceitual, segundo a estrutura conceitual, as informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil, tá? Então, a relevância está ligada às informações financeiras e não financeiras, caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Para que as informações financeiras e não financeiras sejam capazes de exercer essa influência, elas devem ter valor confirmatório, preditivo ou ambos. A informação pode ser capaz de influenciar e, desse modo, ser relevante, mesmo se alguns usuários decidirem não considerá-la ou já estiverem cientes dela. Valor confirmatório. As informações financeiras e não financeiras têm valor confirmatório, se confirmarem ou alterarem expectativas passadas ou presentes. Tá? Exemplo: a informação é relevante para fins de prestação de contas e responsabilização accountability, tomada de decisão, se confirmar as expectativas sobre questões tais como a extensão na qual os gestores cumpriram as suas responsabilidades pelo uso eficiente e eficaz de recursos, a realização dos objetivos especificados da prestação de serviços e o cumprimento da legislação e de regulamentos orçamentários, além de outros. Tá? Então, é exemplo aqui de quando a informação é relevante para fins de prestação de contas e responsabilização accountability e tomada de decisão, no que tange ao caráter confirmatório. Tá? Então, a relevância vai estar atrelada a um valor confirmatório, conf, e preditivo. Um valor confirmatório e preditivo, tá? Ou ambos. Ou ambos, com valor confirmatório preditivo, tá aqui, valor confirmatório preditivo, ou ambos. Um valor confirmatório, as informações financeiras e não financeiras. O valor confirmatório, ele se dá quando as informações financeiras ou não financeiras confirmam ou alteram expectativas passadas ou presentes, tá? Então, vamos partir para o próximo slide. Tem a capacidade de exercer uma influência sobre a opinião dos usuários. Tá? Então, é capaz de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Assim, a informação ela vai ser relevante. Ainda na relevância, mas no que tange ao valor preditivo,
Os RCPGs podem apresentar informação acerca dos objetivos, custos e atividades previstas de prestação de serviços, além do montante e das fontes de recursos que se destinam a serem alocadas na prestação de serviço futuro. Tal informação voltada para o futuro tem valor preditivo e é relevante para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability e tomada de decisão. A informação sobre fenômenos econômicos e outros que existam ou já tenham ocorrido também pode ter valor preditivo ou auxiliar a formar expectativas sobre o futuro. Exemplo: a informação que confirma ou refuta expectativas passadas pode reforçar ou alterar expectativas sobre o desempenho e os resultados da prestação de serviços que podem ocorrer no futuro. Segundo a estrutura conceitual, as funções confirmatória e preditiva da informação são interrelacionadas. Por exemplo, a informação sobre o nível e a estrutura atual dos recursos da entidade e as demandas por esses recursos auxilia os usuários a confirmarem o resultado das estratégias de gestão durante o período, além de preverem a capacidade da entidade em responder às mudanças e às necessidades previstas, relacionadas à prestação de serviços no futuro. A mesma informação auxilia a confirmar ou a corrigir as expectativas e previsões passadas dos usuários acerca da capacidade da entidade de responder a tais alterações. Auxilia também a confirmar ou corrigir as informações financeiras prospectivas incluídas nos RCPGs anteriores. Vamos passar para o próximo slide. E vamos tratar agora da característica qualitativa representação fidedigna. Vimos que a relevância está atrelada à capacidade de influenciar os relatórios, a elaboração dos relatórios, e tem um valor preditivo, confirmatório ou ambos. No que tange à representação fidedigna, segundo a estrutura conceitual, para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda apresentar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder necessariamente à sua forma jurídica. A estrutura conceitual destaca que na prática pode não ser possível ter certeza ou saber se a informação apresentada nos RCPGs está completa, neutra e livre de erro material. Entretanto, a informação deve estar completa, neutra e livre de material tanto quanto possível. Tá? Completa quer dizer que toda a informação necessária vai estar contida nos relatórios contábeis de propósito geral. E que a omissão de algumas informações pode fazer com que a representação do fenômeno econômico ou outro qualquer seja falsa ou enganosa, não sendo útil para os usuários dos RCPGs. Por exemplo, a descrição completa de item do imobilizado nos RCPGs deve incluir a representação numérica do montante agregado do item, juntamente com outras informações quantitativas, descritivas e explicativas necessárias para representar fielmente essa classe de ativo. Em alguns casos, isso pode incluir a evidenciação de informação sobre questões tais como as classes importantes do imobilizado, os fatores que afetaram a sua utilização no passado ou que podem impactar a sua utilização no futuro, e a base e o processo para determinar a sua representação numérica. Tá? Vamos seguir para o próximo slide. Quanto à neutralidade da informação, ela significa a ausência de viés. Tá? A seleção e a apresentação das informações financeiras e não financeiras não devem ser feitas com a intenção de se atingir um resultado particular pré-determinado. Por exemplo, para influenciar a avaliação dos usuários acerca da prestação de contas e responsabilização, accountability, por parte da entidade, para uma decisão ou julgamento que está para ser feito, ou ainda para induzir determinado comportamento. Então, a informação não pode estar induzindo comportamento ou julgamento. Tá? Ela deve ser livre de erros e isso significa que não há erros ou omissões no fenômeno retratado. Livre de erros significa que não há erros ou omissões do fenômeno retratado. Não há erros ou omissões que sejam individualmente ou coletivamente
individual ou coletivamente relevantes na descrição do fenômeno, e que o processo utilizado para produzir a informação relatada foi aplicado conforme descrito. Relevância e representação fidedigna. Características e conceito, tá? Nós vimos naquele primeiro slide os itens das características qualitativas e agora nós vamos descrevê-los de forma simplificada. Vimos de forma geral a relevância e a representação fidedigna, bem abrangente, e agora nós vamos ver de forma resumida que a relevância, o conceito dela está ligado à informação contábil financeira relevante, é aquela capaz de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil. Representação fidedigna. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa. Toda informação necessária, neutra, desprovida de viés na seleção ou na apresentação da informação contábil financeira e livre de erro material, que não há erros ou omissões no fenômeno retratado. Ainda nas características qualitativas, agora quanto à compreensibilidade. Tá? Características qualitativas, compreensibilidade. Segundo a estrutura conceitual, a compreensibilidade é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu significado. Os RCPGs devem apresentar a informação de maneira que corresponda às necessidades e à base do conhecimento dos usuários, bem como a natureza da informação apresentada. Por exemplo, as explicações acerca das informações financeiras e não financeiras e as informações adicionais acerca da prestação de serviços e outros resultados durante o exercício, além das expectativas para os períodos futuros. Devem ser escritas em linguagem simples e apresentadas de maneira que sejam prontamente compreensíveis pelos usuários. A compreensão é aprimorada quando a informação é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta. Tá? Esse trecho daqui é importante e eu vou sublinhar ele de outra cor. Tá? Então, a compreensão é aprimorada quando a informação é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta. A comparabilidade pode também aprimorar a compreensibilidade. Então, a comparabilidade pode aprimorar a compreensibilidade e a compreensão é aprimorada quando a informação é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta. Segundo a estrutura conceitual, espera-se que os usuários dos RCPGs tenham conhecimento razoável das atividades da entidade e do ambiente no qual ela funciona, além de serem capazes e preparados para lerem os RCPGs e revisar e analisar a informação apresentada com diligência apropriada. Alguns fenômenos econômicos e de outra natureza são particularmente complexos e difíceis de serem representados nos RCPGs, e alguns usuários podem precisar de ajuda de assistentes para auxiliá-los em sua compreensão. Todos os esforços devem ser realizados para representar fenômenos econômicos de outra natureza, incluindo-os nos RCPGs, de maneira que seja compreensível para a grande quantidade de usuários. Contudo, a informação não deve ser excluída dos RCPGs somente pelo fato de ser muito complexa ou ser difícil para alguns usuários compreenderem sem a devida assistência. Quanto à característica qualitativa da tempestividade, nós temos que tempestividade, segundo a estrutura conceitual, significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização accountability e tomada de decisão. Ter informação disponível mais rapidamente pode aprimorar sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de contas e responsabilização accountability e a sua capacidade de informar e influenciar os processos decisórios. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil. Tá? Então, a tempestividade, ter informação disponível mais rapidamente, pode aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de contas e responsabilização, accountability, e a sua capacidade de informar e influenciar os processos decisórios. Eu falei aqui no item, na característica qualitativa da relevância,
eu falei aqui, voltando aqui na relevância, eu falei que poderia estar ligada à opinião dos usuários, não à opinião dos usuários, tá? Ela vai influenciar, fazendo uma correção aqui, segundo a estrutura conceitual, as informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Tá? E para exercer essa influência, eles devem ter valor confirmatório e preditivo ambos. A informação pode ser capaz de influenciar desse modo, ser relevante, mesmo se alguns usuários decidirem não considerá-la ou já estiverem cientes dela. Mesmo assim, essa informação ela, pode ser relevante, tá? Capaz de influenciar os objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Enquanto que a tempestividade, nós vamos ver aqui na frente, a tempestividade ela vai estar relacionada a ter informação disponível mais rapidamente, pode aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de contas e responsabilização accountability e a sua capacidade de informar e influenciar nos processos decisórios. Beleza? Então, a ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil. Características qualitativas, comparabilidade agora. Comparabilidade. Nos termos da estrutura conceitual, comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade não é uma qualidade de item individual de informação, mas antes a qualidade da relação entre dois ou mais itens de informação. A estrutura conceitual destaca que a comparabilidade difere da consistência. A consistência se refere à utilização... isso aqui eu vou apagar e vou colocar de outra cor que costuma cair também. Tá? Então, a comparabilidade difere da consistência, e que a consistência se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis e da mesma base de elaboração, seja de período a período, dentro da entidade, ou de um único período entre duas ou mais entidades. A comparabilidade é o objetivo, enquanto a consistência auxilia a atingi-lo. Em alguns casos, os princípios ou políticas contábeis adotadas pela entidade podem ser revisados para melhor representar determinada transação ou evento nos RCPGs. Nesses casos, a inclusão de evidenciação ou explicação adicional pode ser necessária para satisfazer características da comparabilidade. Tá? Então, a consistência ajuda na comparabilidade. E a comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita os usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade não é uma qualidade de um item individual de informação, mas antes a qualidade da relação entre dois ou mais itens de informação. E ela difere da consistência. Vamos passar para o próximo slide. E continuamos aqui na comparabilidade. Tá? A comparabilidade também difere da uniformidade. Para que a informação seja comparável, coisas semelhantes devem parecer semelhantes e coisas distintas devem parecer distintas. A ênfase demasiada da uniformidade pode reduzir a comparabilidade ao fazer com que coisas distintas pareçam semelhantes. A comparabilidade da informação nos RCPGs não é aprimorada ao se fazer com que coisas distintas pareçam semelhantes, assim como ao fazer com que coisas semelhantes pareçam distintas. Então, comparabilidade diferente de consistência. A comparabilidade é o objetivo, enquanto a consistência auxilia a atingi-lo. E a comparabilidade é diferente da uniformidade. A ênfase demasiada na uniformidade pode reduzir a comparabilidade ao fazer com que coisas distintas pareçam semelhantes. Agora nós vamos para a característica qualitativa da verificabilidade ou suportabilidade. Tá? Verificabilidade ou suportabilidade. Segundo a estrutura conceitual, a verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nos RCPGs representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar.
A suportabilidade, ou seja, a qualidade referente àquilo que dá suporte a algo, algumas vezes é utilizada para descrever esta qualidade. Quando aplicada em relação à informação explicativa e à informação quantitativa financeira e não financeira prospectiva, divulgada nos RCPGs, quer referida como verificabilidade ou como suportabilidade. A característica implica que dois observadores esclarecidos e independentes podem chegar ao consenso geral, mas não necessariamente a concordância completa em que a informação representa os fenômenos econômicos e de outra natureza, os quais se pretende representar sem erro material ou viés. E B, o reconhecimento apropriado, a mensuração ou método de apresentação foi aplicado sem erro material ou viés. Tá? Então, que é referida como verificabilidade ou como suportabilidade, a característica implica que dois observadores esclarecidos e independentes podem chegar a um consenso geral, mas não necessariamente a concordância completa. No que tange esses dois itens daqui, a informação representa os fenômenos econômicos de outra natureza, os quais se pretende representar sem erro material ou viés, e na letra B, o reconhecimento apropriado, a mensuração ou método de representação foi aplicado sem erro material ou viés. A estrutura conceitual informa que a verificação pode ocorrer de forma direta ou indireta. Com a verificação direta, o montante ou outra representação podem ser verificados em si mesmo, tais como pela contagem de caixa, pela observação de títulos negociáveis e suas cotações de preço, ou pela confirmação de que os fatores identificados que influenciaram o desempenho passado estejam presentes relacionados com os efeitos identificados. Com a verificação indireta, o montante ou outra representação podem ser verificados ao se checar os dados e recalcular os resultados utilizando a mesma convenção ou metodologia contábil. Um exemplo corresponde à verificação do valor contábil do estoque por meio da conferência das entradas, quantidades e custos e do recálculo do estoque final utilizando o mesmo método de mensuração, por exemplo, o custo médio, primeiro, ou o primeiro que entra, primeiro que sai, PEPs.